Livro do profeta Isaías, capítulo 61, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra de Deus: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. E estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhe-eis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Amém, irmãos? Podem sentar-se. Nós vamos entrar numa série de mensagens sobre a obra do Espírito Santo com a igreja. Então, eu recomendo que você tome nota, puder anotar, puder rascunhar, para pegar algumas passagens, alguns versos e estudar na sua casa tudo aquilo que nós vamos falar aqui, para que você cresça em graça e em conhecimento. Nossas mensagens tomarão um novo nível. Nós vamos falar através do ensino para despertar em nós um espírito profético, uma adoração, uma devoção gloriosa e única. Deus, ele quer separar um povo para si, um povo que seja cheio do seu Espírito Santo. Só que nós não agimos irracionalmente. Por exemplo, quando uma pessoa manifesta demônio, está endemoniada, ela perde os seus sentidos, ela perde a noção da realidade e do que está acontecendo ao seu redor. Por quê? Porque o demônio está dominando sobre a vida dela, porque o demônio está agindo sobre ela. Já quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, não é dessa forma que ele age. Ele não domina tirando a consciência do ser humano. Não. A gente, quando experimenta o agir e o mover de Deus, nós estamos plenamente conscientes daquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas. Por isso, nós precisamos entender
biblicamente, o que é esse mover do Espírito, essa obra do Espírito Santo com a igreja. Nós, como Aliança Cristã, fomos chamados para manifestar essa presença. Nós somos uma igreja bíblica, nós somos uma igreja que preza pelo ensino e pelo conhecimento. Jesus, ele fala em João 5,39 o quê? Examinar a Escritura, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, ele está enfatizando que aqueles que examinam as Escrituras, cuidam ter nas Escrituras a vida eterna, e essas Escrituras, essa palavra de Deus testifica de Jesus. E essa Escritura deve nos levar a Jesus. Por quê? Nós temos que ir um nível além. Nós não podemos ficar no raso. Nós não podemos ficar no nível em que nós estamos. A vida é isso, a vida é crescimento. Se você entra no emprego, você vai planejar, vai vislumbrar, vai desejar aumentar o teu salário, aumentar o teu cargo, ter uma carreira profissional. Se você tem uma empresa, se você tem um empreendimento, se você tem um negócio, você sonha que aquilo cresça, seja devagar, seja mais rápido, mas a gente quer ver crescendo. Quando o teu filho nasce, ele tem 1 ano, depois 5, 10, e vai crescendo, até que ele vai tocando a vida dele. Isso é maturidade. Lembra de Paulo? Quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, eu agia como menino, mas agora que eu me tornei homem, eu deixei de lado as coisas de menino. Ou seja, existe um crescimento que Deus está preparando para o seu povo. Não adianta nós olharmos para tudo que temos ouvido nesse lugar, tudo que temos lido nas Escrituras e andarmos e caminharmos no mesmo nível. Nós temos que ir além, nós temos que ir para um nível mais profundo daquilo que Deus está nos chamando. E para isso nós temos que entender. Jesus, ele fala para os saduceus: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Nós precisamos ter o conhecimento bíblico e o conhecimento sobre o poder de Deus para fluir na palavra e no poder. Manifestação de poder sem as Escrituras vai gerar um povo sem discernimento daquilo que Deus quer, da sua vontade, do que Ele está fazendo. Manifestação das Escrituras sem o poder de Deus vai trazer um povo soberbo, um povo que se acha superior a outro. Por isso, ambas as coisas não podem andar separadas. Precisam andar em comum acordo. Um povo que caminha na palavra e caminha na manifestação do poder de Deus. É por isso que nós cantamos que Ele se manifestará. Quando adoramos, Ele se manifesta. Quando buscamos, Ele se manifesta. É isso que nós vamos buscar a partir de hoje, dia 7. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos uma particularidade da nossa fé. Uma espécie de distintivo, aquilo que diferencia a nossa religião, o nosso credo das outras. É por isso que o cristianismo ele não pode ser comparado com outras. É por isso que a fé cristã ela é única, ela é individual. E ela é distinguível de todas as outras. Nós vemos a verdade da Trindade. Ou melhor, nós vemos o mistério da Trindade. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. Em Deuteronômio 6,4 vai falar assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Deus é um só. Só que 2 Coríntios 13,14 vai falar: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. E em todas as cartas paulinas, ou a maioria, ele vai se referir ao Espírito Santo como sendo Deus.
Lá em Atos dos Apóstolos, quando Ananias e Safira trouxeram aquela oferta, que eles mentiram diante do apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro vira para ele e no início fala assim: olha, vocês não mentiram aos homens, mas mentiram ao Espírito Santo. E mais na frente ele fala assim: vocês não mentiram a homens, vocês mentiram a Deus. Ou seja, está equivalendo o Espírito Santo como sendo Deus. Jesus, quando ele recebe a adoração, ele não repreende igual Pedro faz lá em Atos 10. Lá em Atos 10, quando Cornélio vai se prostrar diante de Pedro, o que que Pedro fala? Olha só, Cornélio, levanta, porque eu sou homem como você. Inclusive, um adendo aqui, Pedro, ele é considerado pelo catolicismo romano como o primeiro papa, amém? Agora, vá no Vaticano, você tem que se ajoelhar perante ele. Aquele que eles consideram o primeiro papa, quando um homem se dobrou diante dele, o que é que ele fala? Levanta, porque eu sou homem, assim como você. Ou seja, aquele que é o primeiro papa condenaria todos os outros que vieram adiante. Mas Jesus, por exemplo, em Mateus 8, quando ele recebe uma adoração, ele não repreende, olha, não me adore, não. Ele repreende no sentido de não causar um alvoroço, não chamar a atenção. Mas Jesus nunca repreende quando alguém o adora. O próprio Tomé, quando chega diante dele, fala: Senhor meu e Deus meu, após a sua ressurreição. Então a Bíblia vai olhar para o Pai e vai falar: Ele é Deus. A Bíblia vai olhar para Jesus e vai falar: Ele também é Deus. E vai olhar para o Espírito Santo e vai falar: Ele também é Deus. Só que Deuteronômio, Coríntios, Marcos, toda a Bíblia vai falar que nós servimos um único e verdadeiro Deus. Esse é o mistério da Trindade. Por que que nós chamamos isso de mistério? Nós chamamos isso de mistério porque a Bíblia não traz uma clareza sobre o assunto, ela só relata ele. São 3 pessoas e uma essência. São 3 pessoas e um Deus apenas. E é esse que nós servimos. Nós não somos judeus, Jeová. Nós não somos islâmicos, Alá. Nós não somos de outras religiões que têm outros trocentos deuses. Nós somos de uma religião, aonde tem a Trindade, que é o único e verdadeiro Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Deus Pai, ele atua como criador de todas as coisas. O Deus Filho, ele atua como redentor de todas as coisas, e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, atua como regenerador e capacitador sobre a sua igreja. Quando Jesus ele vem à Terra, ele é chamado de Messias, ele é chamado de Cristo, ele é chamado de ungido. Cristo, no grego, é o mesmo de Messias, do hebraico, que significa ungido. Quando ele vem à Terra, ele vem como homem e Deus. Mas ele não vem como aquele que tem um poder divino aqui na Terra. Ou ele tem uma santidade divina aqui na Terra. Não, ele vem como homem. Ele vem padecer como carne. Hebreus 4,15 vai falar: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, quando Jesus ele chega no cenário, ele chega como homem, sem santidade e poder divino. Ele só tinha consciência divina. É por isso que ele ora lá em João 17, Pai, glorifica o teu filho com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Ele tinha consciência, mas ele não tinha o poder que ele tinha lá atrás, porque ele abriu mão da sua glória. Filipenses 2,7 vai falar assim: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus, quando ele chega no cenário, presta bem atenção, ele chega como homem, porque ele se esvaziou da glória que ele tinha antes com o seu Pai e com o Espírito Santo. Ele chega aqui suscetível às fraquezas, fome, enfermidades, desejos, cobiças.
e todas as limitações que o ser humano tinha. Jesus, ele chega nessa condição, mas a Bíblia o trata como ungido. Sabe por que a Bíblia o trata como ungido? Porque quando Jesus chega no cenário, ele não chega atuando como se ele tivesse o poder, como se ele fosse o Todo-Poderoso. Esse texto de Isaías 61 é uma profecia de Isaías sobre a pessoa de Jesus. Inclusive, ele mesmo, ele lê esse texto da seguinte forma, lá em Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim. No versículo 17 vai dizer que ele abriu o rolo no profeta Isaías e ele começou a ler essa passagem. Pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro, fechando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. O que é que ele está falando? O profeta Isaías está falando sobre o Messias, e eu sou o Messias, e eu sou o ungido. Ele não vem se manifestando apenas como Deus, ele vem trazer a consciência da Trindade. A partir de Jesus a gente consegue compreender isso melhor. Só que ele vem atuando como homem, com o poder do Espírito Santo de Deus. Sempre que Jesus agiu aqui na terra, foi pelo poder do Espírito Santo de Deus. Jesus, ele não agia porque ele era Deus, ele agia porque o Espírito Santo estava sobre ele. Te dar um exemplo. Jesus, ele anda por cima do mar. Você lembra disso? Jesus, ele anda. Os seus discípulos, seus apóstolos, eles estão no barco. Eles olham aquela cena, começam a se agitar. É um fantasma. Só que Pedro não é fantasma, é Jesus. Jesus, eu quero ir ter contigo. Manda uma palavra que eu vou. Vem. Ele vai. Pedro, pode ler o texto. Ele anda sobre as águas. Só que ele afunda. Por quê? Faltou fé. Naquele momento, Pedro tinha o mesmo poder que Jesus tinha de andar sobre as águas. Só que Jesus tinha uma integridade espiritual. Jesus tinha uma integridade de fé. Jesus tinha uma integridade do Espírito Santo que estava sobre ele, que Pedro ainda não tinha alcançado. Eu não estou dizendo que nós somos iguais a Jesus. Eu não estou dizendo que a gente tem a mesma autoridade que Jesus. Mas eu estou dizendo que nós temos acesso ao mesmo poder que Jesus tinha. E eu vou te mostrar isso pela Bíblia. Quando a gente vai para o texto sagrado, Tito 3, 5 a 7 vai falar assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Ou seja, o Espírito Santo tem algumas funções, entre elas a regeneração. O Espírito Santo, Efésios 1 vai falar sobre isso, ele é o selo da nossa redenção. Ele é o selo da nossa salvação, ou seja, ele é a garantia que eu e você fomos, somos e seremos salvos eternamente. O Espírito Santo, ele faz isso. Ele faz essa obra de transformação e de mudança de vida. Ele faz essa obra de resgate, afinal o próprio Jesus disse que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é quem? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele traz a transformação que o homem precisa. Ele traz a transformação de caráter. Ele traz a transformação de convicção. O Espírito Santo traz um impacto na vida do ser humano que tira ele do lamaçal do pecado e coloca os pés dele sobre a rocha. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. A regeneração, a salvação não é uma obra do homem. A regeneração não é uma obra
que alguém decidiu fazer. É uma obra de Deus. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Só que essa obra, ela não é apenas para nos salvar. Jesus, quando ele nos salva, pelo poder do Espírito Santo, ele nos tira da nossa vida de fracasso espiritual, ele nos regenera para nós galgarmos voos maiores, como nós falamos no início. Quando ele nos salva, ele não nos salva para nós vivermos a nossa vida como ela era antes. Ele não nos salva para viver a nossa vidinha lá pacata, reclamando, murmurando. Ah, o governo. Ah, o meu patrão. Ah, o meu negócio. Ah, a minha esposa. Ah, o meu marido. Ele não nos salva para enxergarmos o mundo da mesma maneira. Ele nos salva corpo e alma, corpo e espírito. Ele faz uma transformação de dentro para fora, para que a gente enxergue o mundo da maneira correta. Por isso que Paulo, ele fala o seguinte em 2 Coríntios 5:14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todo, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, presta atenção, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém do ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação, olha só. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Resumindo e traduzindo o que Paulo está dizendo, Jesus Cristo, ele morreu para reconciliar você com Deus. Você tinha uma dívida com ele que era impagável, você tinha uma guerra com ele. Oséias fala isso. O Senhor tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque só prevalece o perjurar, o matar e o roubar. Ele tem uma contenda, ele tem uma guerra. Só que Jesus vem, morre no nosso lugar, pagando essa dívida, quitando essa dívida. Lembra do que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele morreu imputando esses pecados, todo o castigo, toda a culpa que nos traz a paz hoje, estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós fomos regenerados, nós fomos salvos em Cristo Jesus. Só que para que ele nos salvou? Ele não nos salvou para a gente ir para a igreja achando que é uma reunião social. Ele não nos salvou para que a gente, olha, essa igreja, eu gosto dela porque ela tem a cor assim, a cor assado. Ele não salvou a igreja para que a gente se preocupasse com a estrutura. Ele não salvou a tua vida. Ele não salvou a minha vida para que a gente olhasse para o mundo da mesma maneira de antes. Ele salvou a nossa vida para que a gente olhasse com um desejo de reconciliar esse mundo com Deus. Toda igreja é uma agência missionária. Todo cristão é um missionário. Já dizia alguém, ou você é um missionário, ou você é um impostor. Todos temos a missão de levar esse evangelho adiante. E a única forma de pregar esse evangelho, eu não estou falando de púlpito, irmãos. Eu estou falando dos hospitais. Eu estou falando das praças. Eu estou falando da tua família. Eu estou falando da tua casa.
Eu estou falando do teu amigo, eu estou falando do teu cliente, eu estou falando do teu fornecedor, eu estou falando de quem cruza o teu caminho. Essa pessoa, se não tem Jesus, ela está condenada igual você esteve um dia. Mas um valente se levantou, virou para você e disse: se arrependa, creia no Evangelho, mude a tua vida, porque Jesus morreu por você. E você está aqui hoje, porque um valente se levantou. Deus quer que mais valentes se levantem. Deus quer homens e mulheres que não temam a nada. Deus quer homens e mulheres que orem. Por quê? Disse-lhe Jesus outra vez: paz seja convosco. João 20, 21 e 22. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebeis o Espírito Santo de Deus. Jesus, quando ele está na terra, ele está fluindo pelo Espírito. E ele era homem. Ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos pelo poder do Espírito Santo. Ele andou sobre as águas pelo poder do Espírito Santo. Ele curou o paralítico pelo poder do Espírito Santo. Ele curou a mulher que tinha 12 anos um fluxo de sangue pelo poder do Espírito Santo. Ele ressuscitou Lázaro pelo poder do Espírito Santo. Ele pregou às multidões pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele agiu e fluiu porque ele tinha um Espírito. Por isso, irmãos, se houver um enfermo na tua frente, tenha fé. O Espírito Santo está sobre você. Ore. Se Deus assim desejar, Ele vai curar. Porque a responsabilidade não é nossa, é dele. Portanto, se alguém que não tenha Jesus passar diante de você, fale sobre o amor dele. A responsabilidade da conversão não é tua, é dele. A tua responsabilidade qual é? Tomar uma atitude, agir. Se você tem o Espírito Santo de Deus, se isso é um fato, se isso é uma verdade, você tem desejo que as almas sejam salvas. Quem tem o Espírito Santo de Deus não é egoísta. Não olha só para o próprio umbigo. Como assim? A pessoa que é egoísta, mas acha que tem o Espírito Santo, faz aquela oração chamada oração de sanguessuga, dobra o seu joelho e começa a pedir apenas para si. Me dá, eu quero, me dá mais. Trabalho, dinheiro, clientes. Me dê felicidade, me dê dinheiro para viajar. Eu não estou dizendo que você não pode. Eu não estou dizendo que você não pode crescer no seu trabalho. Eu não estou dizendo que você não pode ter mais dinheiro. Não, eu não estou dizendo isso. O que eu estou falando é sobre o teu coração, aonde ele está, o que ele deseja, porque quando você quer, você corre atrás. Quando você deseja, você vai atrás, você vai buscar mais e mais e mais e mais. É trabalho, você vai atrás, é cliente, você vai atrás, é dinheiro, você vai atrás, você corre atrás. Mas Provérbios, ele vai falar assim: aquele que ganha almas, sábio é. Aquele que conquista almas para o reino de Deus, esse aqui é sábio. Amor pelas almas, sede por vidas, sede por almas rendidas. Aquele que tem o Espírito do Senhor Jeová tem esse desejo. Não vive uma vida medíocre espiritualmente, não vive uma vida atrasada para trás, não, vai crescendo mais e mais e mais e mais. Você tem reparado as nossas últimas mensagens? Que tem nos empurrado para a oração, que tem nos empurrado para o jejum, que tem nos empurrado para a busca e para a presença de Deus. Você tem reparado nisso? No ano passado,
Deus fez uma limpa grande no nosso ministério. Deus ele foi agindo porque Ele não quer contar com um grande número de pessoas. Ele quer contar com aqueles que são dedicados à sua obra. É o velho ditado, muito ajuda quem não atrapalha. Ele te chamou para colocar o Espírito dele sobre você, sobre a tua vida. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O Espírito dele nos capacita. Jesus veio e te salvou. O Espírito dele veio, o Espírito de Deus veio e te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o primeiro passo da vida cristã. O segundo passo, vamos além. Por isso, irmãos, busque, ore, vá além. Não fique no raso. Não viva a mesmice, mas viva o Evangelho. Viva a palavra de Deus. Porque aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvidos não ouviram, e nem sequer subiu ao coração do homem, é o que Deus preparou para aquele que o ama. E quem aqui ama a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama é amado de meu Pai. E eu também o amarei. E olha só, e me manifestarei a Ele. João 14, 21. Nós vamos buscar essa manifestação. Nós não vamos arredar da presença de Deus até que Ele manifeste de forma completa o seu agir no nosso meio. Até que Ele chacoalhe a tua vida. Até que Ele mexa com o teu interior. O profeta Jeremias, ele está profetizando, só que as palavras dele são duras. Quando alguém chega para mim e fala, você prega muito duro, vai ler o profeta Jeremias. Vai ler aquele livro. Ele chega e fala, olha só, vocês cavaram para si cisternas rotas. O que isso quer dizer? Vocês estão impedindo o agir de Deus. Vocês não querem mais de Deus. Vocês querem os ídolos. Em outro momento ele vira e fala assim, olha só, olha o que vocês estão fazendo. Não existe uma nação que se volta para outros deuses. Eles são fiéis aos seus ídolos. Os idólatras são mais fiéis no engano do que vocês são na verdade. Imagina tu ouvir isso, irmão. Imagina tu ouvir essa verdade na tua cara. Era o que o profeta Jeremias fazia. Em um momento, lá no capítulo 20, ele está muito angustiado. Ele está muito tenso. Ele fala, olha só, não dá mais. Eu não consigo mais pregar. É muito difícil, todos se levantam contra mim. Todos querem me parar. E aqui vai uma lição. Pregar o Evangelho, ser cheio do Espírito Santo, não necessariamente tem um destino de exaltação para você. Ah, mas fala de dupla honra. Fala de veste de louvor ao invés de espírito angustiante. Calma que a gente vai chegar lá. Essa é a parte introdutória dessa série. Jesus, que falou que essa palavra se cumpriu sobre ele, qual foi o destino dele? A cruz. Cabe ao servo ser como seu Senhor e o enviado como aquele que o enviou. João 15, Jesus falando. Mas bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem, vos perseguirem e vos maltratarem por amor ao meu nome. Volta para Jeremias. Ele está angustiado. Ele está triste. E ele fala, eu não prego mais. Só que no mesmo instante ele para e fala assim, não dá. Não dá para parar. Não dá para recuar. E o que a gente cantou? Inclusive, irmãos, analise o que a gente canta. Analise o que você canta. Não cante porque a melodia é bonita apenas. Cante se você crê naquilo e quer viver aquilo. O que a gente cantou? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Jeremias. Eu não prego, mas eu não consigo não pregar. Porque a tua palavra me dói nos ossos e é como um fogo que arde no meu coração. Eu não consigo recuar.
Eu não posso recuar. Eu não posso envergonhar o nome daquele que me chamou. Eu vou continuar. Jeremias, tu vai para o calabouço, não importa, eu vou continuar. Paulo e Silas, tu vai para a prisão, não importa, nós vamos louvar e vamos continuar. O Senhor envia um anjo e liberta eles. Os discípulos foram maltratados, apanharam porque estavam pregando. Eles saem de lá rindo e falam: nós fomos dignos de sofrer pelo meu Senhor. O Espírito do Senhor Jeová estava sobre Jeremias. O Espírito do Senhor Jeová estava sobre Paulo, sobre Silas, Pedro e João e todos aqueles que sofreram, mas não recuaram. Agora, se tu não conseguir vencer o tempo, vencer o vício do celular, vencer um vício que tu tem, se tu não conseguir priorizar Deus, tu não vais aguentar uma perseguição e uma afronta. Vença aquilo que te impede de buscar a Deus. Não deixe que as distrações, que podem não ser pecado, mas são distrações, vão te afastando da presença de Deus. Sabe o que é distração? Jesus, ele conta uma parábola, que ele convida muitos para um casamento, e eles dão algumas justificativas plausíveis. A justificativa: eu tenho um casamento, eu tenho que trabalhar, não dá para ir. É uma justificativa plausível, sim ou não? Claro que é. Não é, não estou afim, não quero, não. É uma justificativa plausível, mas aquilo tirou eles de estar na presença de Jesus. Pequenas distrações. Vou te dar outra. Marta e Maria. Marta estava preocupada em trabalhar para Jesus, em cuidar do ambiente para Jesus. O que Jesus vira para ela e fala: Marta, Marta, tu não te aquieta e se preocupa com muitas coisas, mas a Maria, tua irmã, buscou a melhor parte e ela não será tirada. Presença de Deus. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, bastando a cada dia o seu próprio mal. O Espírito do Senhor Jeová, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você. Amém? Busque a presença de Deus. Vamos ficar de pé? O Senhor derramará água sobre o sedento e torrentes de chuva sobre a terra seca. Clame e busque a Ele, que Ele manifestará a sua presença no nosso meio.